Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the master, the king, the paradise. Of the king, the power, the master, the king, the... Ofitek duke teke toka ta, ofitek duke sike teka ta, ofitek taka toke teke ta, ofitek duke teke take to, ofitek duke teke toka ta, ofitek duke sike teka ta, ofitek taka toke. Tem um pregador mirim estourado na internet que fala umas palavras of the king, the power, the best. Tem um pregador mirim estourado na internet que fala umas palavras of the king, the power, the best. The king, the power, the man, the of the best. Ok, deca, duque, cinque, deca, daca, daca. Vai, dale galeguinho, dale Léo. Já vai vindo. Dale galeguinho. Fica pra cá, meu cantor. Já... É notório que o Evangelho de Cristo foi banalizado e zombado pelo meio secular, devido às falas polêmicas do Miguel Oliveira. Muitos ímpios estão fazendo memes na internet, e é motivo de zombaria e é motivo de banalização. Mais de milhões de compartilhamentos, milhões de comentários, milhões de curtida. O pregador mirim conseguiu o que ele queria: banalizar o evangelho, ridicularizar o evangelho de Cristo. Agora, o engraçado é que tem muitos cristãos compartilhando os memes, rindo, zombando. É bíblico que a gente deve zombar dos falsos profetas, mas o intuito de Satanás é ridicularizar os dons, ridicularizar a igreja, ridicularizar a Cristo. E através desse menino chamado Miguel Oliveira, Satanás está conseguindo isso. The king, the power, the man, the of the best. Ok, deca, duque, cinque, deca, daca, daca. Vai, dale galeguinho, dale Léo. Já vai vindo. Dale galeguinho. Fica pra cá, Vai. meu cantor. Já... Agora, com tanta repercussão, muitos se perguntam quem está por trás do Miguel. Quem é o verdadeiro culpado do Miguel falar tanta asneira, tanta besteira? Neste canal foi falado muitas vezes em Pastor Marcinho. E claro, ele é um dos principais culpados, porque ele é o pastor mentor do Miguel Oliveira. Ele é o pastor presidente. Ele mesmo declara que toda semana se senta com o Miguel para falar de revelações, para falar da palavra de Deus. Pastor Marcinho tirou o seu da reta depois que o Conselho Tutelar entrou na causa. O Conselho Tutelar freou o Miguel, coisa que a igreja deveria fazer, mas não fez. Muitos pastores famosos se aproveitaram da fama, da repercussão do garoto para poder se promover. Muitos pastores famosos, de vez de disciplinar e frear o garoto, surfaram na onda. E agora que o Conselho Tutelar entrou, o Ministério Público entrou, deram um chute nas costas do garoto. Estão tudo se saindo entre as pernas das saias da mãe. Estão tudo se saindo e abandonando o garoto. Mas, de fato, quem é o mentor por trás do Miguel Oliveira? O mentor, o verdadeiro mentor ou a verdadeira mentora do Miguel é a sua mãe. Segundo informações do canal No Entanto, do Paulo, a sua mãe é uma mulher maquiavélica. Ela não tem preferência por igreja, ou seja, ela é uma desigrejada. A verdadeira religião dela no passado era a macumba, ou espiritismo, uma religião afro. E, segundo informações do canal, ela viu que muitos pregadores mirins estavam em ascensão na época, como Vitória Souza e entre outros.
E ela viu no seu filho, Miguel Oliveira, uma oportunidade de ganhar dinheiro. E ela começou a doutrinar o seu filho, dizer que seu filho não é diferente daqueles pregadores mirim. E começou a dizer que seu filho tinha sido alvo de milagres, né? Que Deus operou milagres no seu filho, dizendo a ele que ele tinha perdido alguns porcentos da visão dele, né? E Deus tinha curado ele. E ela cresceu doutrinando o menino, certo? Com esse falso milagre. E ela procurava levar o menino para a igreja. E sempre que levava o menino para a igreja, dava um jeitinho para o menino ter uma oportunidade de louvar. Sendo que até aí, até essas informações, tá tudo ok, não vejo nada de mal, né? Uma mãe levar a criança para a igreja, para a criança ter uma oportunidade no altar, não vejo nada demais nisso. Agora, a questão do testemunho dele, se é verídico ou verdadeiro, o canal, no entanto, do Paulo trouxe, né, uma análise profunda a respeito dessa situação. E a mãe dele doutrinou, com certeza. Em algum momento a mãe dele teve que contar sobre esse tal milagre, né, dos olhos. Que até hoje o Miguel fala nos púlpitos que teve um milagre na vida dele, que ele nasceu cego e mudo. Preste atenção nisso, pessoal. Você parou já para observar que ao decorrer do tempo, o nosso dinheiro, o nosso real, vem desvalorizando? Que a taxa Selic está cada vez mais alta e os alimentos, tudo ficando mais caro. Antigamente você com R$1 comprava 12 pães. Hoje, com R$1, mal você compra um pão. Você observa a desvalorização do nosso real. E o lamentável de tudo isso, pessoal, é que a gente recebe o salário em real. Isso significa que todo ano que passa, o nosso salário é cada vez mais desvalorizado. O governo aumenta 1%, mas os juros ele aumenta 5, 6%. A cada dia que se passa no país, está mais difícil de se viver. Agora imagine você ganhando em dólar. Cada ano que passa, o dólar fica mais forte em frente ao real. Então, para fugir dessa terrível inflação que envolve a nação brasileira, é necessário você dolarizar, ter uma renda extra. E o meu mentor Tom Dimas, ele sabe muito bem como fazer isso, como ganhar uma renda extra em dólar. Então peço a vocês que cliquem no link aqui, certo, nos comentários, e fale com o meu mentor Tom Dimas. Ele vai te ensinar todos os métodos para você ganhar em dólar. Então vamos pro vídeo, pessoal, né? E Jesus curou ele da cegueira e da surdez. O que o Paulo coloca no canal dele é que a mãe dele impôs isso. Inventou essa mentira para que o Miguel possa estar falando no altar. Então, pois bem, o menino ia crescendo e ela ia arranjando. Ela vivia igual um macaco, certo? De galho em galho, em igreja e em igreja, a fim de seu filho ser reconhecido, né? Ser reconhecido. Tanto é que ela conseguiu, né? Ela conseguiu, através do pastor Marcinho, né? O Miguel conheceu o pastor Marcinho com seus 3 anos de idade, certo? Segundo informações do canal, no entanto, canal do Paulo. E ela começou, né, a levar seu filho, né, para as igrejas, e o Miguelzinho, ele ficou muito conhecido. Ele também frequentou a igreja dos Anãs. Quem não lembra dos Anãs aqui? Essa igreja dos Anãs acabou devido à separação dos Anãs. E o Miguelzinho fazia parte de lá, né? Louvava lá. Então, segundo o canal Paulo, no entanto, a mãe dele notou que quando o Miguelzinho ele parava de louvar, eu acredito que você já observou que ele tem um dom de louvor, ele louva muito bonito, né? Quando ele parava de louvar, a mãe dele notou, observou, né, maquiavélica,
que quando ele parava de louvar e pregava, o povo dava mais atenção. Até aí, tudo bem. A mãe observar o filho, ver o dom do filho. Poxa, quando ele fala, o povo presta mais atenção do que ele louva. Então, a partir daquele momento, ela começa a treinar ele para poder falar em público. Exatamente. Então, chegou um momento que o Miguel ele ficou muito conhecido na região dele. E ao ficar reconhecido, surgiram muitos oportunistas, claro, que levantaram Miguel, mas em troca iriam receber um cachê, né? E a mãe dele foi a primeira, né? Tanto é que quem toma conta hoje da agenda do Miguel é a própria mãe. Via WhatsApp, ela lança um formulário. As igrejas que estão interessadas que o Miguel pregue, preenche esse formulário e no final, né, a mãe dele revela o valor do cachê do filho. Então, tudo é através da mãe. Toda a família de Miguel, não falo parentes, eu falo família, mãe, pai, irmãos, não trabalham mais. Eles hoje vivem das custas do Miguel, explorando o Miguel. Então, com esse vídeo, eu quero dar meus parabéns ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, por entrar. E eu tenho certeza que se vocês investigar muito mais, vai encontrar mais coisas. Vocês podem ter certeza disso. E muitas pessoas, né, tiravam uma porcentagem. Inclusive, segundo o canal, no entanto, o pastor Marcinho também tirava uma porcentagem em cima das pregações do Miguel. Por isso que ele ficava caladinho. Por isso que o pastor Marcinho não repreendia o Miguel em nada, porque ele era um outro picareta que estava sungando, explorando o Miguel. Essas informações não é segundo as minhas fontes, é segundo as fontes do canal, no entanto, do Paulo. E o Paulo chega a afirmar também que a família, essa história do milagre, né? É tudo farsa, porque a família, que eu falo a família, é os parentes, não é a mãe, pai, irmãos, é os parentes do Miguel, discorda totalmente que ele tinha nascido cego e mudo. Ou seja, a família desmente esse suposto milagre, tá, pessoal? Desmente esse suposto milagre. Por muito tempo, a mãe dele, né, segundo o canal Paulo, no entanto, a mãe dele forjou uma falsa doença, um câncer, para se desviar da cobrança do público a respeito dos laudos do Miguel, né? Isso se tornou notório, viralizou, então começou a pressão, começou a cobrança em cima do Miguel. Você observa que toda vez que alguém pergunta isso a ele, ele desvia, ele muda de assunto. E em cima da mãe dele. E a mãe dele, maquiavélica, conseguiu forjar, né, segundo o canal Paulo, no entanto, forjar uma doença, né, o câncer, para que toda vez que alguém perguntasse a ela sobre o laudo do Miguel, ela pudesse desviar o assunto. Ah, tô com dor na cabeça, tô com dor nisso, daquilo. Olha que mente maquiavélica, que mente maligna, pessoal. Então, essas informações quem trouxe foi o canal, no entanto, do Paulo, que é bastante coerente. Por que é bastante coerente? Simplesmente porque esse tempo todo o pai e a mãe estavam nem aí, não apareciam em nada, só usufruindo e explorando o Miguel. Só que depois que o movimento, né, estourou para a bolha secular e o Miguel começou a sofrer ameaças, aí ela foi nas autoridades, deu as caras, mas se deu mal, porque o Ministério Público, o Conselho Tutelar, entrou e proibiu o Miguel de pregar, automaticamente prejudicando o bolso dessa infeliz, o bolso do pastor Marcinho e de entre outros aproveitadores que estavam explorando o Miguel. É lamentável, meus amados irmãos, essa história. Será verdade? Será verídica? Será que o Paulo, no entanto, no canal No Entanto, inventou essa história?
Deixa a tua opinião nos comentários. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus.